Olá, olá, olá pessoal, começando uma nova série por aqui. Vai ser uma série para quebrar tabus também, quebrar paradigmas, porque muitas vezes em momentos difíceis não tem como não falar sobre um assunto que vira um tabu muitas vezes nos nossos dias, né? Que é sobre o dinheiro, sobre as finanças. A gente pode reparar, nas redes sociais, a maioria dos memes são sobre dinheiro. A maioria dos memes que a gente vê é relacionado a coisas do tipo: fulano, ciclano fala da minha vida, mas pagar as contas que é bom nada. Coisas assim, né? E vários outros memes que sempre estão relacionados com uma questão financeira direta ou indiretamente, na verdade. E isso se torna um assunto muito importante a ser conversado à luz da Bíblia, principalmente em momentos difíceis, né? Porque quando estamos em momentos bons, em momentos agradáveis, não, deixa pra lá, a gente fala sobre isso depois. Vamos curtir o momento, né? Sempre tem uma filosofia pra tudo, né? Mas nunca paramos para refletir as coisas como elas estão à luz da Bíblia. E o versículo que eu vou usar a partir de hoje, né? Porque vão ter outras passagens, vão ter exemplos práticos. O de hoje vai ser um versículo que talvez você já tenha ouvido sobre ele, né? Que diz quando Jesus fala que a gente não pode servir a dois senhores, porque ou a gente vai amar um e desprezar o outro, a gente vai servir a um e negar o outro, né? E isso se torna muito delicado muitas vezes, né? Porque, como eu disse, para qualquer coisa tem uma filosofia a se falar. Não, você tá me julgando, você não me compreende. Não quero te ouvir não, é muito complicado te ouvir, deixa pra lá, esquece. Sempre tem uma desculpa, sempre, né, algo bem esfarrapado que vai nos distanciando, né, cada vez mais. Sempre é assim, a gente acha que o melhor investimento que a gente pode fazer nos nossos relacionamentos é só a questão do dinheiro, mas não é, sabe? Muitas vezes um simples ouvir uma pessoa tem muito mais valor do que qualquer preço, entende? E até para ilustrar aqui na reflexão de hoje, eu até vi um seriado ontem que novidade, né? Que tinha a ver com o assunto financeiro, um possível sequestro lá, tinha a ver com resgate e tantos outros motivos. Aí apareceu um vidente lá que começou a enganar a mulher porque ela estava desesperada, buscando o filho. Ou seja, aí começa a ouvir as filosofias vazias, né, que eu citei um pouco por aqui. E nesse chamado à reflexão que Jesus nos deixa, né, a gente pode começar a se perguntar assim, né, mas nossa, Jesus falou de dinheiro, ele não é amor, ele não é o fofinho, ele não é o salvador, mas e daí? O que as pessoas estavam fazendo no templo? Estavam se aproveitando, vendendo coisas de maneira ilícita, de maneira a se aproveitar das pessoas. Tinha a ver com relação financeira. E Jesus, o bonitinho, o fofinho, virou a mesa de todo mundo e expulsou todo mundo de lá. Agora, isso vai deixar... vai fazer Jesus deixar de ser amor, de ser salvação? Muito pelo contrário. Ele salvou o povo da opressão daquelas pessoas que estavam usando a questão financeira para se aproveitar delas. Então a gente precisa desmistificar isso aí já. Jesus falou muito sobre dinheiro.
Tem dados que mostram que em quase 50% das parábolas só de Jesus, só que ele contou, foi sobre dinheiro. Tinha alguma relação com a questão financeira. Então, o primeiro motivo que a gente precisa parar para desmistificar é: se Deus é o dono de todas as coisas, por que ele, na pessoa do filho dele, Jesus, não ia falar sobre algo que ele é dono? Ué, é irracional a gente achar que o próprio Deus não ia falar isso, não ia falar esse tipo de assunto na pessoa de Cristo. E esse versículo nos ensina outra coisa muito valiosa, que não tem preço, como eu disse. O que tem mandado nas nossas vidas é Deus que tem mandado nas nossas vidas? Ou são os nossos recursos? Ou é porque a gente se deixa levar pela filosofia dinheiro fala, né? É o dinheiro que fala. Será mesmo que é o dinheiro que precisa falar? Será mesmo que é isso que realmente importa? Será que realmente é isso que define uma pessoa? Mas aí você pode me perguntar: mas e tantas pessoas que roubam as outras ainda e parece que nada acontece com elas? Bem, eu te digo, lá na entrada do pecado na humanidade, a gente pode compreender que foram por vários motivos, né? Inveja, orgulho, enfim. Só que a gente pode pensar também pelo lado de que teve a ver com recursos. Porque Abel apresentou um novilho diante de Deus e Caim apresentou produtos da terra. A gente pode pensar, né? A gente pode conjecturar assim que um dos motivos da inveja que disparou o orgulho foi assim: para Caim, né, sendo influenciado por Satanás, ele pode ter pensado assim: foi porque meu irmão apresentou um animal e eu apresentei produtos da terra. Deixa meu irmão, ele vai ver comigo. Teve uma questão financeira indireta aí, né, com recursos. Teve a ver com recursos. Então, o que a gente tem feito mandar nossas vidas? A gente é uma pessoa quando a gente consegue certos recursos e é outra. Veste uma falsa humildade quando a gente não tem os recursos que a gente quer. Sabe, o que realmente tem possibilitado a gente transformar a vida das pessoas. Eu sei que os recursos são primordiais. Eu sei que em momentos difíceis pessoas precisam desse recurso. A gente não vai viver de vento, mas sabe, a gente precisa parar para refletir se é isso que tem mandado nas nossas vidas, se a gente tem se tornado escravo de recursos financeiros, entendeu? Sabe, a palavra de Deus, ela é tão rica, ela é tão valorosa, que ela nos ensina como a gente se porta em tempos difíceis também. Sabe, ela ensina como a gente administra nossos recursos financeiros. Não é coisa de sabedoria humana, não. Não que não seja válido, mas por que a gente despreza tanto a palavra de Deus? A gente tem tanto preconceito sobre esse assunto à luz da Bíblia, mas quando alguém vem falar alguma coisa, fala assim pra gente: não, é só fazer assim, você dá uma desviadinha aqui e ninguém fica sabendo, não. A gente prefere ouvir mais esse tipo de coisa do que agir realmente o que a Bíblia nos orienta, sabe? Eu sei que você pode parar e pensar também aí: mas e as pessoas que roubam tanto aí, que ficam com sede de poder e nada está acontecendo com elas? O problema é que a gente tem uma visão muito imediatista. A gente acha que porque a gente precisa para agora, a gente vende o nosso caráter,
entendeu? E muitas pessoas que estão relacionadas com poder, elas barganham o caráter. Elas estão tão dominadas, tão escravizadas pelo dinheiro, que ela não liga se outras pessoas passaram fome, se outras pessoas sofrerão. Ela quer garantir o dela aqui e agora, sabe? Ela só pensa no aqui e no agora, no imediatismo. E muitas vezes, mesmo que a gente não tenha tantos recursos, a gente tem cedido a esse pensamento também. Porque se você analisa, a maioria das brigas de um casamento, por causa do que? Quais são os motivos? Por causa de motivos financeiros. A maioria dos desprezos que acontecem em amizades também, recursos financeiros, porque a pessoa não tem aqui para sair com a galera, para curtir com a galera, entendeu? E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não a gente administrar o dinheiro com sabedoria. Por isso que Jesus alerta quando a gente se deixa levar por essa filosofia de que eu que pago minhas contas, eu que sei, e começa a correr atrás disso, custa o que custar. A gente negligencia amizades, oportunidades. Muitas vezes a gente acaba usando da própria palavra de Deus, assume o discurso de Judas com uma outra roupagem, né? Por que você não vende esse perfume aí e dá para os pobres o dinheiro, né? Assume o discurso certo da maneira mais deturpada possível, né? Veste tantos outros discursos. Vamos fazer isso aqui, ó. A gente fala que Deus vai prosperar o povo. Infelizmente, isso aí é um motivo também que as pessoas criam um preconceito de falar sobre esse assunto, porque as pessoas esperam seriedade de pessoas que estão relacionadas a assuntos que compreendem a palavra de Deus, o reino de Deus. A gente espera seriedade de pessoas que estão relacionadas a esse assunto, mas aí a gente começa a observar onde que está o coração de certas pessoas também, não é verdade? Porque se ela está disposta a usar a palavra de Deus para levantar recursos financeiros, mesmo assumindo um discurso fofinho, a gente descobre que o coração dela nunca foi entregue a Deus. Sabe, tem uma frase por aí que diz assim, que as pessoas às vezes estão tão desesperadas que entregam o coração a Deus, mas não entregam o bolso. Eu não concordo com essa frase, eu discordo completamente. Porque se a gente entrega o nosso coração completamente a Deus, tudo vai pertencer a Ele. Sabe, porque a Bíblia diz que se a gente cuida do nosso coração, porque dele procede as fontes da vida, a gente entregando o coração totalmente a Deus, a gente vai saber que a gente vai precisar usar nossos recursos com sabedoria. E além do mais, é muito fácil assumir um discurso assim: a situação tá complicada, então eu tenho que fazer isso ou aquilo. Sabe, eu não tô falando contra aqui o fato da gente se esforçar, da gente se dedicar, da gente trabalhar, não. Isso aí pertence à dedicação. A gente pode servir a Deus trabalhando, se dedicando, procurando. Sabe, servir a Deus a gente confunde. Muitas vezes a gente acha que servir a Deus é só na igreja. Mas servir a Deus em primeiro lugar é com a nossa vida. Se a gente não serve a Deus com a nossa vida, com o nosso coração, do que adianta servir a Deus na igreja e nosso coração nunca estar em Deus? Entendeu? Por isso que eu quis começar essa série sobre questões financeiras e o dinheiro, porque envolve muito preconceito, muito tabu, sabe? E se tem uma coisa que a palavra de Deus quebra o tempo todo, é o tabu, o nosso orgulho, a
a nossa pré-formação de conceitos sobre isso ou aquilo, mas quando a gente coloca a luz da Bíblia, nada do que está escondido, nada do que está nas trevas vai permanecer nas trevas, porque, como Jesus disse, Ele é a luz do mundo. O que a gente precisa abandonar é amar as nossas obras más, amar coisas, colocando-as no lugar de Deus, e muitas vezes temos feito isso com o nosso dinheiro. Temos colocado o dinheiro no lugar de Deus em nossas vidas. E quando pessoas roubam, a gente fala: ah lá, tá roubando, nada acontece com ela. Mas é como eu falei, do que adianta a gente condenar certos comportamentos, mas a gente agir também da mesma forma aqui embaixo, sabe? Da questão da hierarquia de poder. Não adianta nada se as mudanças não tá acontecendo lá onde a gente acha que deveria acontecer. Ela tem que acontecer em nós. A gente tem que ser essa mudança. A gente tem que permitir, sabe? Tem que permitir nosso orgulho ser despido, nossa vaidade ser quebrada, pra gente nos prostrar diante de Deus e reconhecer que dele são todas as coisas. Todas as coisas precisam servir a Ele, precisam servir a Cristo, e não as nossas vontades egoístas. Para finalizar a reflexão de hoje, é inevitável não resumir tudo isso em uma situação quando o povo de Deus precisou enfrentar uma batalha. E Deus já tinha orientado a Josué: vocês não vão pegar os recursos dos seus inimigos. Só que uma pessoa lá foi influenciada por Satanás também e pegou o que Deus tinha mandado não pegar. Porque se deixou levar pela aparência de certos recursos daquele momento. Sabe? O que temos feito com as situações difíceis de nossas vidas? Temos nos deixado levar pelas aparências de certas situações? Temos feito as circunstâncias controlarem as nossas vidas? Ou temos deixado Deus se revelar para cada um de nós, independente das circunstâncias? Fica ligado aí que a série vai estar muito legal para refletir, com várias situações práticas.